Oi, pessoal, tudo bem? Vamos retomar um pouco a nossa discussão sobre a escola, uma análise crítica dessa função da escola, né? Então, a gente finalizou a primeira parte da nossa aula deixando essa pergunta. Na realidade, a gente iniciou a aula passada fazendo essa pergunta, finalizamos a aula também fazendo essa pergunta e vamos iniciar a aula hoje fazendo a mesma pergunta, né? A escola é uma instituição fundamental para a formação da cidadania? E aí, né? A bonequinha tá aqui perguntando, né? Eu acho que se a gente estivesse juntos, eu ia querer escutar de vocês. Essa escola é fundamental para a formação da cidadania, né? Primeiro, o que é cidadania, né? Cidadania é o exercício pleno dos direitos e deveres de uma sociedade democrática, incluindo a participação efetiva em todo o processo social como sujeito histórico de forma crítica e consciente. A escola forma sujeitos assim? Vão pensando e refletindo aí, né? E aí, dentro dessa ideia de que a escola tem a função de formar para a cidadania, a gente tem algumas concepções da escola, 3 concepções de escola. A primeira é uma concepção idealista liberal. Ela traz a ideia de que a escola é vista como instrumento de democratização, integração, garantia de igualdades e de oportunidades para todos. Essa visão idealista liberal, ela vê isso. Só que a gente faz uma análise e diz que isso é inviável, porque eu não posso falar em igualdade de oportunidade sem que exista igualdade de condições. Igualdade de condições não caracteriza o nosso sistema capitalista. Então, essa visão idealista liberal da escola, ela não existe. Ela é inviável dentro do modelo capitalista que a gente vive hoje, que a gente tem hoje. A outra visão seria uma visão anárquica, que está ligada muito a Ivan Illich, em sua obra Sociedade Sem Escolas, que ele tira qualquer possibilidade de colaborar, da escola colaborar com o processo de transformação social. Então, para ele, a melhor é que uma sociedade sem escolas. Isso é a visão anárquica. A visão que a gente trabalha mais, que eu acredito mais, são as concepções críticos reprodutivistas, que tem Bourdieu, Gramsci, tudo atrelado a essa ideia. Onde eles entendem a escola como um aparelho ideológico do Estado, através do qual os setores dominantes tentam exercer o seu poder, né? E aí esse sistema educacional, ele é visto como um sistema de transmissão ideológica, que tem por função levar que os sujeitos aceitem de uma forma passivamente as formas de produção, de organização do sistema. Quero não, meu filho. No meio da aula, aqui tem disso. José chega para me oferecer biscoito. Mas isso faz parte, né? Meu amor, fecha a porta, por favor. Tá? Então, voltando à concepção crítica reprodutivista, que traz a ideia de que a escola é um aparelho ideológico do Estado, ele se divide em 2 grandes blocos, na realidade. As pessoas que têm essa visão, os autores que têm essa visão da escola dentro de uma concepção crítica reprodutivista, eles se dividem em 2 grandes blocos, né? O primeiro, ele interpreta a escola como realmente um mero aparelho do Estado, submetida ao controle desse setor dominante. E essa transformação do universo escolar, ela só seria possível a partir do momento em que as forças progressistas ou revolucionárias assumissem o controle do Estado. Então, teria que ter uma mudança política, né? O que a gente, por exemplo, não vê hoje. Então, a gente tem que se calar diante disso, né? Mas esse primeiro grande bloco dos autores da concepção crítica reprodutivista, ele atrela justamente isso. A escola só tem como mudar, sair desse local de ser um aparelho reproduzido da ideologia dominante, se as forças políticas progressistas e revolucionárias assumirem o controle do Estado. A outra parte, o segundo grupo, também entende isso. Visualiza a existência de uma sociedade que tenta reprimir, de uma sociedade que a escola tenta impor a ideologia dela, né, com sujeitos que vão ser formados diante da ideologia do Estado, né? Então, essa sociedade política tenta exercer esse controle ideológico, mas a gente pode, antes de mudar um regime político, uma ideia política, uma ideologia política, a gente pode ter dentro das instituições de escolas contra-ideologias, que vão ter um confronto ideológico com aqueles setores.
O que é que ele traz? Eu não preciso esperar uma mudança na política do Estado. Dentro da escola que eu estou inserida, enquanto psicólogo, enquanto professor, enquanto coordenador pedagógico, eu posso ter um movimento de contracultura para me opor a esse movimento que tenta dominar aquele sujeito que já é dominado, que tenta impor uma ideologia de classe dominante, colocando a ideia de que aquele que já está em condição menos favorecida, ele não tem condições de sair dela, ou seja, aquele oprimido sempre irá ficar na condição de oprimido. Então, essas concepções também começaram a ser revistas porque a gente entende que há novos estudos e pesquisas que mesmo diante desse caos, dessa questão que a escola tem, a escola ela também tem um papel importante, né? A escola, ela traz para o sujeito condições que ele possa pensar, criticar, discutir, que são fundamentais para a formação da nossa cidadania. Então, o importante é que essa escola seja um local de troca, de discussão, uma escola realmente neutra, que possa proporcionar a esse aluno a discussão, que saia um pouco, tire o aluno de um lugar marginalizado e coloque ele no lugar de um sujeito ativo do seu processo, né? E aí, nessa nova contradição, a gente tem a escola como fundamental se ela consegue superar a sua condição de alienação, né? E aí a gente começaria a tentar resolver esse problema se a gente começasse a pensar também nas necessidades dessa população que a gente está atendendo, né? Então, a questão que a gente pode colocar agora não é se a escola é importante para a formação da cidadania. A gente sabe que ela é. Não nos moldes que ela está. Ela precisa ser revista, repaginada, ela precisa realmente ser uma escola neutra, uma escola que não leva nenhuma ideologia política, que discute, que tenta tirar esse sujeito do lugar de alienado, de oprimido e que possa ter as mesmas condições com o outro, né? Então, é possível, tem solução para isso? É possível alterar essa condição? É possível diminuir ou acabar de vez com esse fracasso da educação, com esse fracasso da escola? Será que é possível? Qual o nosso papel enquanto psicólogo, enquanto profissional de psicologia nesse momento dentro da escola?